Boa noite. Grande expediente, vereadora Regina Costa dos Santos explica como funciona o seu mandato coletivo. As pessoas ajudam a decidir qual que é o posicionamento da vereadora, por exemplo, em um projeto que venha a ser polêmico na Câmara de Vereadores. Somos a prova que o mandato coletivo é possível. Somos a prova que o mandato coletivo dá certo. Conscientização no trânsito pauta Fórum de Debates da Câmara de Vereadores. Existem leis, existem regras para circulação, respeito, etc. E mesmo assim a gente identifica infrações gravíssimas. Coordenador do Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos pede ações rígidas para conter a pandemia. Já passamos as 500 mortes. Não houve fato histórico, acontecimento que tenha reunido num período e por uma mesma razão tantas mortes. É a partir de agora no canal da comunidade. O telejornal de hoje inicia com um resumo do primeiro grande expediente da vereadora Regina Costa dos Santos. A pedetista fez um resgate da trajetória dela antes da Câmara e explicou como funciona o seu mandato, que é coletivo. A vereadora Regina Costa dos Santos lembrou que 2 bandeiras contribuíram para sua eleição: a defesa da educação e a luta pelos direitos da classe trabalhadora. Por estes motivos, teve papel fundamental na criação do Sindicato Municipal dos Professores. Sindicato este que foi através da necessidade, né? Os professores não se sentiam representados porque eram muitas demandas, né, no Sindicato dos Servidores, e se apontou essa necessidade de criar o Sindicato dos Professores. E aí a gente tem, né, a comunidade pode ver o trabalho que esse importante sindicato vem fazendo na defesa da educação pública de qualidade e também dos direitos dos professores municipais. Então, com certeza, foi uma das grandes conquistas aí, não minha, mas desse processo coletivo, no qual muitos professores participaram e que com certeza contribuíram muito para a gente chegar a concretizar esse sonho que foi a criação do Sindicato dos Professores Municipais. A oradora também aproveitou para apresentar detalhes do chamado mandato coletivo, adotado por ela na Câmara para dar mais espaço e voz à comunidade. Toda a minha trajetória sempre foi constituída em espaços coletivos, né? Não faria sentido chegar a concorrer para a Câmara de Vereadores se não fosse através de uma candidatura coletiva e agora, posteriormente, possibilitar para a população um mandato coletivo. Porque eu acredito que é através do coletivo que a gente consegue trazer as demandas da comunidade para a Câmara de Vereadores. Este mandato da vereadora, a professora Regina, não é um mandato da vereadora, mas sim de todas as pessoas que fazem parte desse processo coletivo, onde a gente tem toda uma estrutura organizada de escuta da população, onde a gente busca não só estar escutando, mas também estar fazendo os encaminhamentos dessas demandas. E mais, através do mandato coletivo e participativo, as pessoas ajudam a decidir qual que é o posicionamento da vereadora, por exemplo, em um projeto que venha a ser polêmico na Câmara de Vereadores. Durante o grande expediente, foram exibidos depoimentos de integrantes do mandato coletivo. A professora Geniane Dutra enalteceu a importância de se ter no Legislativo uma pessoa que representa a categoria. Nós, educadores, por anos ocupamos essa casa. Falamos dos nossos anseios, angústias e preocupações frente à educação. Gritamos em alto e bom tom, exigindo respeito e valorização do professor. Porém, muitas vezes essas vozes não foram ouvidas, porque não tínhamos um lugar legítimo de fala. Hoje, esse espaço está ocupado na figura da vereadora professora Regina, que tem propriedade no que diz, porque conhece de fato a realidade escolar. Ela sabe todas as dificuldades que os professores, coordenadores, orientadores e diretores enfrentam no dia a dia. Regina vem do chão da escola, já esteve à frente de uma sala de aula e conhece cada um dos problemas enfrentados pelos educadores. Ela sabe que ser professor hoje é um verdadeiro ato de coragem e defender o professor mais ainda. Atualmente, 10 voluntários integram o conselho de mandato da vereadora.
entre elas a professora Bárbara Camargo. Quem sabe o que é melhor para a população é a própria população. O Conselho é composto por várias pessoas da sociedade civil. Propomos, discutimos, sugerimos ideias e ações que possam contribuir com a melhora da qualidade de vida de todos os passofundenses. O Conselho funciona como apoio ao mandato da vereadora. A professora Regina não está sozinha. Estamos juntos para pensar uma Passo Fundo cada dia melhor. Somos a prova que o mandato coletivo é possível. Somos a prova que o mandato coletivo dá certo. Regina Costa dos Santos citou algumas propostas que nasceram a partir deste mandato consultivo e deliberativo. Todos os projetos apresentados até agora, né? O projeto do SEMAI, o projeto da multa administrativa, né, para o agressor da mulher vítima de violência doméstica. Então, assim, todos esses projetos que a gente vem apresentando na Câmara de Vereadores foi construído a partir deste coletivo. Eu costumo dizer que eu não tive promessas de campanha. Nós tivemos a nossa luta, que foi sendo constituída nesses muitos anos, né, de serviço público e que hoje se remetem no nosso mandato. Então, tudo o que a gente vem propondo enquanto projetos de lei surge do Conselho do Mandato e dos espaços de participação popular. A parlamentar também falou sobre o seu projeto de levar os atendimentos do gabinete até os bairros. Iniciativa que é bem vista por Milton Pires, morador da Ípica. Venho aqui dizer da satisfação que nós temos de ter uma professora mulher moradora do bairro na Câmara de Vereadores. Professora Regina, onde ela já está mostrando seu trabalho, com a continuação do asfalto na rua Niterói, tapa buracos no nosso bairro onde estava abandonado pelo poder público, a limpeza de creches, praças e em volta dos colégios. Professora Regina, você está fazendo um grande trabalho. Terá um grande futuro político para Passo Fundo e para a nossa comunidade. Muitas vezes a comunidade ela não se sente à vontade para vir na Câmara de Vereadores. Nós invertemos essa lógica da política. Nós vamos até a comunidade. Então, a gente tem feito uma série de visitas através do gabinete no bairro, aonde a gente vai, faz a visita em loco, verifica qual que é o problema da população e daí, através do gabinete, tem feito os encaminhamentos. Tem sido algo muito positivo, porque a gente acaba conhecendo a realidade de perto, né, da nossa população. Então, vem sendo uma experiência muito positiva, mesmo que em período de pandemia, a gente vem conseguindo fazer aí, seguindo todos os protocolos de segurança e sanitários. Vem sendo uma experiência muito boa o gabinete no bairro. A parlamentar encerrou com um balanço do início de mandato. Foram 40 pedidos de providências, 26 indicações, 4 projetos de lei e 2 moções. E a vacinação dos profissionais que atuam nas escolas foi uma das primeiras reivindicações. Eu acompanhei o primeiro dia de vacinação e, Ana Paula, foi lindo ver o sorriso nos olhos daqueles professores, sendo um alento de esperança para quem está voltando às atividades, que está colocando não só a sua vida, mas a vida da sua família em risco. A gente sabe, a gente tem acompanhado os números, né, do Covid-19 e com certeza foi um alento para os profissionais da educação, a esperança de que dias melhores venham a estar chegando e, claro, né, o profissional estará indo para a escola também com um pouco mais de segurança. E seguimos aí lutando pela vacinação de todas as pessoas. E a seguir os detalhes da última edição do Fórum de Debates. E ainda a opinião do Comitê Popular por Saúde sobre as ações locais de combate à Covid-19. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais nos amparam até o fim. Estão nos hospitais e não em casa por você e por mim. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você.
tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Aconteceu na última semana mais uma edição do Fórum de Debates do Legislativo, mediado pela vice-presidente da Casa, vereadora Janaína Portela. Em pauta, a conscientização no trânsito. Então não é porque não tem ninguém me olhando que eu posso cometer uma infração, uma imprudência. Andar na contramão porque eu estou de moto e eu vou atrapalhar pouco o trânsito, né? Então, assim, se hoje tem uma população que liga constantemente na secretaria, reclamando das coisas, denunciando maus hábitos, a gente tem que se olhar para si mesmo e ver, bem, quantas vezes eu parei rapidinho nessa vaga, que é só de carga e descarga, entende? Então, assim, são vários hábitos que a gente vai endossando desde criança, quando deixa a criança no colégio e deixa em cima da faixa, obstruindo que as crianças possam fazer a travessia, entende? Então, assim, existem leis, existem regras para circulação, respeito, etc. E mesmo assim a gente identifica infrações gravíssimas. Curiosamente, o trânsito, ele quase, entre aspas, quase mata o que a pandemia está matando. E ele não é tematizado na mesma proporção. E eu sempre tenho dito, nós discutíamos na década, que o trânsito é uma questão de educação, é uma questão de engenharia, é uma questão de fiscalização, e eu sempre diria, é uma questão de saúde pública. As previsões eram no mundo, em 2020, nós fecharmos com 2 milhões de pessoas colhidas pelo trânsito. Pensa o que isso significa. E se a gente multiplicar isso por 5, que é mais ou menos o número de sequelados que ficam, então veja, 5 vezes 2 são 10 milhões. Pensa o que isso significa. No ano de 2020, foram 7 pessoas que perderam a vida dentro do perímetro urbano, ou seja, teve uma redução significativa, de 29 para 7. Sendo que nesse período, a frota de Passo Fundo aumentou mais de 20 mil veículos, a população aumentou, o número de pessoas habilitadas em Passo Fundo aumentou, assim como o número de pessoas que vêm procurar a nossa cidade, que é um polo de prestação de serviço, saúde e educação. Então, todas as campanhas de educação aliado à engenharia, aliado à fiscalização, com certeza dão frutos e com certeza contribuem para nós termos um trânsito melhor e mais seguro para todos. O que nós podemos garantir é que a gente pode melhorar, sempre melhorar mais, né? Através de uma interferência numa rua, numa avenida, a colocação de um reduzidor de velocidade, a modificação de uma sinalização, né, a melhoria na questão estrutural, enfim, para que os usuários das ruas, das avenidas, eles tenham uma melhor condição de trafegabilidade, né? A nossa cidade é uma cidade de porte médio para grande, uma cidade grande já, que possui uma população de mais de 200 mil habitantes, mas ela tem muitas coisas ainda de cidade pequena, né? Muitos fatores assim que interferem diretamente no dia a dia, no trânsito, que já não comporta mais para a nossa estrutura da cidade, né? Isso em decorrência de que nós temos muitos condutores de trânsito, profissionais do trânsito, né, que muitas vezes não sabem utilizar o veículo que está conduzindo. Eu acho que essa campanha do Detran, que foi através da Disa Gonzaga, que é empatia, com certeza tem muito a ver com as questões aí da nossa educação, mas não é aquela educação que a gente aprende numa autoescola ou aprende em algum lugar. É aquela educação que o nosso pai e nossa mãe nos deu, né? Então, essa questão de cultura mesmo. Então, espero que com a pandemia possamos ter tempo de refletir, já que não estamos conseguindo estar junto com quem queremos,
de refletir, de fato, a importância da nossa vida e a importância de todas as vidas. E precisamos, sim, fazer com que a nossa condução, o nosso agir em sociedade faça diferença. Cada um de nós fazendo a sua parte contribui para um mundo melhor. Essa é uma vivência que eu tenho para mim. E sempre refiro às pessoas que estão próximas de mim. Nós podemos fazer a diferença. E com os nossos agires, que não sejam apenas falas, e sim que a nossa condução, a nossa ação realmente tenha coerência com o que nós acreditamos e falamos. Isso faz sim a diferença e nós podemos contribuir para um mundo melhor. A prioridade do Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos em Passo Fundo é única. Como você vai ver no vídeo, o momento deve ser dedicado a encontrar soluções para preservar a vida. De acordo com o coordenador Paulo César Carbonari, ações mais rígidas precisam acontecer ainda nesta semana. O Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos está muito preocupado. Avançamos muito na cobertura da vacinação, mas ainda estamos muito longe da necessidade de proteção para que efetivamente se possa pensar em alternativas mais tranquilas de enfrentamento da pandemia. Nas últimas semanas e nesta semana se identifica o agravamento, o aumento das possibilidades de contaminação. E também ainda a dificuldade muito grande do sistema de saúde de dar a atenção e o atendimento necessário. Em razão disso, entendemos que é fundamental que medidas mais duras, mais consistentes sejam tomadas. Municípios aqui próximos da região tomaram medidas que deram efeito concreto. E a cidade de Passo Fundo, o município de Passo Fundo, precisa também tomar essas medidas. Acreditamos que as autoridades locais devam, analisando aprofundadamente a situação, aproveitar o feriado, que provavelmente se estenderá como feriadão nesta semana, para um fechamento mais drástico, de modo que populações de outros municípios não estejam circulando em nossa cidade, nas atividades comerciais, nos shoppings e em outros espaços. É também importante que a nossa população seja orientada de modo ainda mais consistente, ainda mais concreto, para os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia. É inaceitável que aglomerações, que encontros sejam realizados. A gente reconhece a importância e a atuação da fiscalização, da vigilância sanitária, mas insistimos. Tudo indica que ainda são insuficientes. Por quê? Porque o aumento da contaminação, o aumento dos casos é cada vez mais crescente. Já passamos as 500 mortes. Não houve fato histórico, acontecimento, que tenha reunido num período e por uma mesma razão tantas mortes. E isso deve gerar uma reflexão, uma atitude da população e, acima de tudo, um posicionamento consistente e consequente das autoridades. Em todos os lugares do mundo onde se tomaram medidas mais duras para conter a contaminação, se encontrou soluções mais consistentes. O discurso de que a economia precisa funcionar é verdadeiro, concordamos, mas ela só pode funcionar com as pessoas vivas e saudáveis. E para isso é preciso que se encontrem os caminhos necessários para que aquelas medidas que precisam ser tomadas no sentido da contenção da comunicação o sejam com o máximo de brevidade. Por isso, como disse, defendemos que as autoridades municipais tomem medidas mais consistentes de contenção da contaminação, aproveitando o feriado e o feriadão possível que teremos no final desta semana. O decreto municipal que suspende o atendimento ao público para serviços não essenciais das 9 da noite às 6 da manhã foi prorrogado até o dia 7 de junho.
E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta terça-feira. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.